a sola fide, somente a fé. O texto que nós lemos aqui, no versículo 4, na parte B, fala que há uma só fé. Somente pela fé. Fé. O que é fé? Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. E o próprio Martinho Lutero, em Romanos capítulo 1, no versículo 17, no finalzinho do versículo, ele diz: mas o meu justo viverá pela fé. Então, o cristão, ele tem que aprender a andar por fé, não por vista, não pelas circunstâncias. Está tudo bem? Eu estou andando por fé. Está tudo mal? Eu estou andando por fé, porque nós andamos seguindo aquele que é invisível. Essa expressão você vai encontrar lá no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 27, na parte B, que diz que Moisés seguiu o Senhor como se estivesse vendo aquele que é invisível. Então, a segunda sola, somente a fé. O texto que eu citei agora há pouco, Efésios, no capítulo 2, versículo 8, fala que pela graça sois salvos, mediante a fé. Jesus veio para salvar a todos. Lá em João, no capítulo 1, diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porém, a tantos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Aleluia! Então é pela fé que nós alcançamos a salvação. A primeira fide, pela graça. Segundo, somente a fé. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Um dos exemplos mais firmes de fé na Bíblia é o nosso pai Abraão. Diz a Bíblia que Deus o chamou do meio da sua parentela e disse para ele: sai do meio da sua parentela e vá para o lugar em que eu te mostrar, porque eu farei de ti uma grande nação. E Abraão esperou por 25 anos o cumprimento daquela promessa. Ele não desanimou, ele não se abateu, ele creu, ele acreditou. Lá em Romanos diz que ele creu contra a própria esperança de que Deus iria cumprir a promessa que havia feito para ele. Então, a segunda sola é somente pela fé. Você está aqui nessa noite por quê? Porque você tem fé. Você busca Deus por quê? Você tem fé. Você lê a Bíblia por quê? Você tem fé. Você ora a Deus por quê? Você tem fé. Então se firme cada vez mais na fé. A fé que faz com que você veja o impossível acontecer, porque Deus, Ele faz com que o impossível se manifeste por meio da nossa fé. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus e que receberam o milagre, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus, Ele fez com que muitos personagens bíblicos se tornassem conhecidos por nós hoje, porque eles tiveram fé. Diz a Bíblia que havia uma mulher que há 12 anos ela tinha uma hemorragia, ela estava morrendo porque estava sangrando, mas quando ela tocou em Jesus, diz a Bíblia que ela foi curada. Ela foi curada porque teve fé, e Jesus disse para ela: vai, porque a tua fé te salvou. Diz a Bíblia que havia um jovem paralítico há muitos anos. 4 dos seus amigos o pegaram e levaram até Jesus, mas quando chegaram próximos, viram que havia uma grande multidão. Jesus estava dentro da casa e não tinha como eles apresentarem aquele jovem para receber a oração, a imposição de mãos. Então eles decidiram descer aquele jovem pelo telhado, e diz a Bíblia que quando eles estavam descendo aquele homem na sua maca pelo telhado, Jesus olhou, e diz o texto que ele viu fé naqueles homens, e diz a Bíblia que quando eles desceram, Jesus proclamou a cura deles, porque eles tiveram fé.